Olá a todos! Hoje vamos analisar várias figuras da realeza que tinham tudo, mas por trás de suas coroas e esplendor escondiam segredos sombrios que, quando descobertos, chocaram o mundo. De casos secretos que geraram fofocas, a disputas de poder que abalaram a monarquia. Venha comigo desvendar tudo isso e mais. Agora vamos voltar à Itália do século XV. Lucrécia Borgia nasceu em 18 de abril de 1480 em Subiaco, que na época era uma cidade fora de Roma, mas que hoje é um subúrbio da capital italiana. O pai dela era Rodrigo Borgia, um espanhol que originalmente vinha de perto de Valência, mas que se mudou para Roma em meados do século XV, e a mãe dela era Vanosa de Catanei, a principal amante de Rodrigo. Em Roma, ele rapidamente ascendeu nas fileiras da Igreja Católica Romana sob o patrocínio de seu tio Alfonso, que havia sido eleito Papa Calixto III em 1455. No fim da década de 1450, Rodrigo já era cardeal, um cargo poderoso no Estado papal que dominava grande parte da Itália Central, além do Vaticano. Mas Rodrigo não era exatamente um cardeal comum. Ele teve diversas amantes e filhos, algo comum para homens da igreja na época. Havia uma grande hipocrisia dentro da igreja nesses anos, pois, embora as virtudes do celibato fossem pregadas, aqueles em posições de destaque ignoravam isso descaradamente em suas vidas privadas clandestinas, e por causa disso, seu comportamento se tornou alvo de críticas entre os reformadores da igreja durante o período. Com Vernazza, Rodrigo teve 4 filhos, e Lucrécia se dava bem com seus irmãos, especialmente com seu irmão mais velho, César. Os dois demonstravam grande afeto um pelo outro, e César viria a desempenhar um papel importante na vida de sua irmã mais tarde. Mas esse forte laço acabaria levando a alguns rumores sombrios. Como filha de uma das figuras religiosas mais proeminentes da época, Lucrécia teve acesso a uma educação muito significativa no novo aprendizado humanista que havia sido desenvolvido na Itália durante o Renascimento e que se concentrava em autores da Grécia e Roma antigas. Ela foi tutelada por Adriano Orsini de Milão. Através de Orsini, Lucrécia aprendeu vários idiomas e mais tarde em sua vida era fluente em espanhol, catalão, francês, italiano e latim, enquanto sua educação humanista teria incluído uma base sólida em literatura grega e romana, retórica, política, lógica e filosofia, as disciplinas centrais do currículo humanista. Lucrécia cresceu durante um período tumultuado da história italiana, embora a Itália nessa época fosse o centro da civilização europeia, com cidades como Roma, Florença, Veneza e Milão. Atraindo os maiores artistas da época, politicamente a península estava em um estado caótico. Ela não era unida, mas estava dividida em mais de 2 dezenas de cidades-estado grandes e pequenas, sendo as principais as repúblicas marítimas de comércio de Gênova e Veneza, várias cidades-estado no norte, como os ducados de Milão, Ferrara e Urbino, Florença na Toscana, que tinha a aparência de uma república, mas que na verdade era governada pela famosa família Médici e o Estado papal. Governado de Roma, centro da Itália, no sul, o reino de Nápoles e a ilha da Sicília eram controlados pela Espanha. Além disso, a partir de 1494, começaram guerras supervisionadas por Espanha e França, rivais pelo domínio da Península Itálica após a França tentar ganhar influência no norte do país. Tudo isso foi significativo para Lucrécia, porque seu pai organizou vários casamentos para ela que tentavam fortalecer a posição dos Borgia dentro desse labirinto político. Quando tinha 10 anos, o pai de Lucrécia prometeu sua mão em casamento a um senhor valenciano, mas esse e vários outros arranjos matrimoniais foram cancelados nos anos seguintes, à medida que a sorte política de Rodrigo oscilava no início da década de 1490. Seu poder de barganha mudou muito em agosto de 1492, quando venceu a disputa para ser o próximo Papa. Como Papa Alexandre VI,
ele conseguiu negociar uma aliança matrimonial muito mais favorável através de Lucrécia. No dia 12 de junho de 1493, ela consequentemente se casou com Giovanni Sforza, um membro da poderosa família Sforza, que governava o Ducado de Milão e outros pequenos estados no norte da Itália. Esse primeiro casamento durou apenas até 1497. Nessa época, o Papa decidiu que a aliança com os Sforza já não era mais a melhor opção e que uma aliança matrimonial melhor poderia ser negociada através de Lucrécia se a união fosse anulada. Isso foi devidamente aceito por Sforza após alguma pressão, e ele, de forma um tanto constrangedora, assinou um documento declarando que não pôde consumar o casamento devido à impotência, o que foi considerado motivo suficiente para a anulação ser concedida. No entanto, acredita-se que o humilhado Giovanni Sforza começou a espalhar boatos dizendo que Lucrécia mantinha relações sexuais com seus irmãos e com o pai. Nessa época, Lucrécia já se aproximava da idade adulta e havia muitos rumores de que estaria grávida durante a anulação por um caso ilícito com Pedro Calderon, camareiro de seu pai. Os eventos seguintes são obscuros. Lucrécia desapareceu da vida pública por algum tempo e pode ter dado à luz seu primeiro filho com Calderon nas semanas seguintes. Então, Calderon tornou-se vítima da crueldade da família Borgia ao se livrar de problemas embaraçosos. Bem, ele foi encontrado morto no rio Tibre no início de 1498. O segundo marido dela, Alfonso de Aragão, teve um destino sangrento semelhante. Alfonso era primo da família real espanhola, descendente da família real de Aragão, cujo rei era Fernando de Aragão, um dos dois monarcas da Espanha no final do século XV, junto com sua esposa Isabel. O casamento de Lucrécia com Alfonso em 1498 foi parte da decisão do pai dela de apoiar temporariamente os espanhóis nas guerras italianas. Mas o casamento só duraria enquanto houvesse o realinhamento diplomático do Papa Alexandre. Apesar de ser um bom casamento, pois tinham a mesma idade, diziam que tinham se apaixonado profundamente e em 1500 os Borgia decidiram voltar a apoiar a França. Assim, os Borgia precisavam que Alfonso desaparecesse e logo ele também apareceu morto em Roma. Lucrécia pode ter sido cúmplice no assassinato dele, embora o casamento já tivesse produzido um filho, chamado Rodrigo em homenagem ao avô, o Papa. O último casamento de Lucrécia foi 2 anos depois. Esse foi o casamento mais importante de Lucrécia, talvez por isso tenha durado. Seu novo marido foi Afonso d'Este, filho e herdeiro de Hércules d'Este, o duque da importante cidade-estado de Ferrara, no norte da Itália. Ele logo sucederia seu pai e se tornaria duque em 1505. O casamento foi celebrado no início de 1502 e duraria pelo restante da vida de Lucrécia. Isso acabou resultando em várias crianças, embora a paternidade delas possa ter sido debatida, já que Lucrécia, assim como seu novo marido, teve uma série de casos amorosos ao longo dos anos 1500 e 1510. Esses casos incluíram um relacionamento duradouro entre Lucrécia e o Marquês de Mantua, Francisco Gonzaga, e um caso separado com o compositor renascentista e teórico literário Pietro Bembo, que era amplamente considerado como tendo formalizado o dialeto toscano do italiano, que posteriormente se tornou a versão padrão da língua italiana usada em toda a península. As relações familiares de Lucrécia e seus muitos casos e casamentos fizeram dela o foco de fofocas maliciosas e muitos mitos na primeira Itália do final do século XV e início do século XV, primeiro. Havia muitos rumores sobre filhos ilegítimos que ela teria tido com amantes, sendo o primeiro Giovanni, em 1498, supostamente fruto do caso de Lucrécia com Calderon, embora a paternidade seja disputada. Além disso, acusações de um relacionamento incestuoso com seu irmão César eram abundantes durante sua vida,
especialmente após seu segundo marido ter sido assassinado em Roma em 1500, e César era suspeito de ordenar o assassinato. Porém, é improvável que isso tenha relação com ciúmes amorosos, e sim com as atividades políticas de César na época. O irmão de Lucrécia havia atuado como general de seu pai, o Papa, expandindo o território do Estado Papal na Itália Central no final dos anos 1490, e sua decisão de matar Afonso de Aragão em 1500 foi uma decisão puramente política, relacionada ao realinhamento diplomático do papado e à aliança com a França naquele momento. Lucrécia também desenvolveu a reputação de ser uma femme fatale, alguém que seduzia homens à vontade e que podia envenená-los com a mesma facilidade. Diziam, por exemplo, que ela usava um anel oco que abria para colocar veneno nas bebidas das vítimas desprevenidas. Um incidente notório em que diziam que ela esteve envolvida foi o Banquete das Castanhas, uma festa realizada em Roma no dia 30 de outubro de 1501. Aqui, Lucrécia e seu irmão César, e o pai deles, o Papa Alexandre, teriam participado efetivamente de uma orgia quase explícita envolvendo parte da nobreza de Roma e dezenas de cortesãs da cidade. Existe apenas um relato do banquete feito pelo mestre de cerimônias da corte papal da época, João Bouchard, e agora se presume que a história possivelmente foi totalmente inventada para manchar o nome da família Borgia. É possível, porém, que Lucrécia não tenha sido uma femme fatale nem mais escandalosa em sua vida amorosa que outras damas aristocráticas da Itália no fim da Renascença. Não há dúvidas de que ela era considerada especialmente atraente por seus contemporâneos, mas sua boa aparência não necessariamente resultou em qualquer comportamento sórdido em particular. Na verdade, ela parece ter sido estigmatizada devido às ações bastante duvidosas de sua família nos anos 1490 e 1500. O pai dela, o Papa, teve várias amantes e incentivou seu filho a conquistar seu próprio reino na Itália Central, usando os recursos da Santa Sé de Roma para isso. E César foi o mais notório dos senhores renascentistas que lançou a Itália Central no caos nos anos 1490, e foi supostamente uma grande influência para Nicolau Maquiavel quando ele começou a escrever seu notório tratado político. O príncipe, anos depois, Lucrécia viveu a vida adulta na corte de Ferrara, onde seu terceiro marido virou duque em 1505. Como mencionado, ela se envolveu em uma série de casos, embora isso não fosse nada incomum pelos padrões da Itália do final da Renascença. Isso foi complicado pelo fato de um de seus amantes, Francesca Gonzaga, ter contraído sífilis por volta da época do caso deles, ou, pouco antes, uma doença sexualmente transmissível que chegou à Europa, com consequências devastadoras no final do século XV, após o contato europeu com as Américas. Embora hoje seja facilmente tratada com antibióticos, no início da Era Moderna, ela devastava o corpo lentamente, começando com uma erupção ao redor da região genital, depois se espalhando pelo corpo e, por fim, levando a deformidades. E muitas vezes ao colapso de partes do corpo, como o nariz, caso a doença persistisse por longos períodos. Apesar disso, Lucrécia não parece ter contraído a doença de Francisco, que afeta menos mulheres. Seu pai, o Papa Alexandre, morreu em agosto de 1503. Ele era um príncipe renascentista curioso e implacável, quebrando todas as regras do cargo, mas ainda assim lembrado com carinho por alguns papas da época. Com a morte do pai, César perdeu força e o controle de alguns territórios na Itália Central conquistados na década de 1490. Ele foi preso pelo rei Fernando de Aragão e levado para a Espanha em 1504. Ele ficou mais de 18 meses preso antes de fugir e liderar uma revolta no norte, que terminou com sua morte em março de 1507. Assim, em poucos anos, nos anos 1500, Lucrécia passou de filha de uma das famílias mais poderosas da Itália
para uma figura isolada descendente da casa caída dos Borgia. Ela teve pelo menos 8 filhos, cuja legitimidade era questionável, e talvez até 10, dependendo da paternidade de outros 2. No entanto, ela enfrentou várias gestações difíceis e abortos espontâneos entre 1500 e 1510, e essa trajetória turbulenta acabou causando sua morte. Em 14 de junho de 1519, ela teve uma filha batizada como Isabela. Foi outra gravidez complicada para Lucrécia, e dessa vez ela nunca se recuperou totalmente. Ela adoeceu após o parto, e apesar de ter melhorado por alguns dias na semana seguinte, piorou e morreu no dia 24 de junho, aos 39 anos de idade. Ela foi enterrada na igreja de Corpus Domini, em Ferrara, sendo a última grande figura da turbulenta dinastia Borgia, que havia sido tão proeminente na Itália desde meados do século XV. Lucrécia tem sido uma das mulheres mais amplamente estudadas da Itália moderna desde a sua morte. Por exemplo, em 1833, o grande escritor francês Victor Hugo escreveu uma peça teatral com o nome dela, recontando uma versão de sua vida. No século XX e início do XXI, ela surge em muitos livros, filmes, séries e até em um videogame. Nessas obras, muitos dos rumores que a cercaram durante sua vida têm destaque. Na década de 1710, uma freira recém-ordenada iniciou um romance com o rei João V de Portugal. Embora isso pareça estranho à primeira vista, o convento onde ela vivia escondia muitos segredos sombrios e, com o tempo, Paula de Odivelas se tornou uma figura muito importante no país. Junte-se a mim enquanto exploramos a história dela. A mulher conhecida hoje como Madre Paula de Odivelas nasceu como Paula Teresa da Silva Almeida em 17 de junho de 1701, na freguesia de Santa Justa, nos arredores da cidade de Lisboa, a capital portuguesa. Ela vinha de uma família de classe média relativamente abastada. Seu ancestral foi Johannes Paulo de Brute, um alemão que serviu na guarda de Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano-Germânico e rei da Espanha, na primeira metade do século XVI. De Brode se estabeleceu em Portugal, que esteve sob domínio espanhol do fim dos anos 1570 até a década de 1640. O trabalho como ourives e o serviço imperial trouxeram riqueza à família, tornando-a relativamente abastada quando Paula Teresa nasceu, um século e meio depois. Os pais de Paula, Adrião da Almeida e Josefa da Silva, tiveram 3 filhas. Paula tinha uma irmã mais velha chamada Maria Micaela e uma irmã mais nova chamada Leocádia Felícia. No outono de 1704, quando Paula tinha 3 anos, sua irmã mais velha, Maria, tornou-se noviça no mosteiro de Saint-Denis de Odivelas, perto de Lisboa. O notável é que, com o tempo, tanto Paula quanto Leocádia se juntaram a ela em Odivelas. Naquele período, o pai das meninas passava por dificuldades financeiras e não podia garantir boa educação ou dote para as filhas. Paula, garota rebelde, entrou como noviça em janeiro de 1717 aos 16 anos e professou 1 mês depois. No convento, Paula acordava cedo pela manhã para rezar e depois passava o resto do dia em várias atividades, incluindo leitura, escrita e cuidado com os pobres e doentes. Como freira, ela dedicaria sua vida a Deus e viveria sob 3 votos solenes, uma vida de castidade, pobreza e obediência. Além das obrigações religiosas, Paula também ajudava na administração do convento, cozinhando, limpando, costurando e cuidando do jardim. No entanto, como veremos, a vida de Paula não seguiu o caminho tradicional de uma freira ou membro de ordem religiosa. A vida de Paula provavelmente seria pouco lembrada hoje se não fosse por seu envolvimento com o rei de Portugal. João V João tornou-se rei no final de 1706, quando tinha apenas 17 anos de idade. O reinado de João foi próspero e marcado por competência, pois Portugal se beneficiou enormemente com a descoberta de minas de ouro em sua colônia do Brasil e com o desenvolvimento das indústrias de açúcar e pau-brasil por lá.
Com o tempo, Paula se tornou uma das principais beneficiárias da riqueza adquirida pela coroa, pois 20% dos lucros das atividades no Brasil iam diretamente para a família real. Pouco depois de entrar no mosteiro de São Dines, Paula encontrou o rei João pela primeira vez. Talvez você se pergunte por que o rei estava em um convento, mas ele era um grande patrono e visitava o local com frequência. Por exemplo, no início do verão de 1719, há registros de que ele chegou a Odivelas para a celebração da festa em honra do Santíssimo Sacramento, e alguns meses depois, João também esteve presente em uma cerimônia de casamento de parentes do Conde de Santiago no mosteiro. Este não era um convento comum, especialmente para os padrões atuais. Vários nobres e até o rei tinham outro motivo para ir ao local. Esses homens buscavam relações proibidas com as jovens freiras e estavam dispostos a tudo para conseguir isso. O mosteiro de São Dines tinha cerca de 300 freiras, muitas jovens e bonitas. Alguns homens ricos e poderosos tinham um interesse especial por essas mulheres e usavam sua influência para satisfazer seus desejos carnais. Os nobres liam poesias, cantavam e as envolviam em conversas cheias de flertes para seduzi-las. Depois disso, homens subornavam quem tinha as chaves, corrompiam ou ameaçavam superiores e contavam com padres para abrir portas. Alguns até escalavam muros ou se disfarçavam de freiras para entrar no convento. Até o rei participava, famoso por ser grande amante de freiras. Ele costumava ficar no mosteiro e dizem que tinha uma passagem secreta de sua casa até o convento. Essa promiscuidade não se restringia a São Denis, pois ao longo do século XVIII, o mesmo fenômeno ocorria em vários mosteiros do país. Em 1777, um homem escreveu o seguinte sobre isso: o clero, que é muito numeroso e poderoso, é absolutamente ignorante e devasso. Até monges e freiras vivem em libertinismo escandaloso. Os portugueses veneram as estátuas de seus santos, mas desrespeitam as leis da moralidade. Eles alternam sem parar entre crime e penitência. Eles temem o nome do diabo e do inferno, mas se entregam aos piores excessos da depravação. Não se sabe quando o rei começou o relacionamento com Paulo em Saint-Denis, mas isso já ocorria no fim da década de 1710. Inicialmente, Paula teve um breve caso com Francisco de Portugal, o conde de Vimeosa, mas o rei ficou encantado com a beleza da jovem e fez um acordo com o conde para que ele se afastasse dela. Nessa época, o rei já tinha tido vários amantes do convento, mas Paula logo virou sua favorita. Em 8 de setembro de 1720, ela teve um filho chamado José Alvareganza, tornando-se um dos vários filhos ilegítimos do rei. Ao mesmo tempo, o rei decidiu reconhecer a criança e concedeu a Paula o título de abadesa de Santoni. Ao chegar aos 20 anos, Paula tornou-se conhecida como Madre Paula de Odivelas, abadesa de um dos principais conventos de Portugal. Paula logo ficou conhecida por usar sua nova posição de poder e riqueza. Embora se diga que ela se tornou extremamente arrogante e era conhecida por proferir palavras impróprias, incompatíveis com seu status religioso. Joana não só a fez abadesa de Saint-Denis de Odivelas, mas também lhe deu uma grande pensão e muitos presentes. Esse período foi de grande prosperidade para a coroa e Portugal, graças ao desenvolvimento do Brasil, beneficiando especialmente Madre Paula. Assim, ela recebia 210 mil moedas de ouro todos os anos do Tesouro Real. Ouro e prata eram comuns na casa dela em Odevala, onde diziam haver estátuas de ouro maciço e até uma banheira feita com mais de 3.500 onças de prata e revestida de ouro. O rei João encomendou a peça a um ourives britânico em 1724, trazendo-a para Lisboa. Uma descrição anônima da residência de Paula em Olivela revela a decadência em que Madre Paula vivia nas décadas de 1720 e 1730. Isso descrevia um conjunto luxuoso de apartamentos onde tudo parecia estar coberto por cortinas de veludo caro
tingidas com fios de ouro. As camas tinham tecidos finos da República Holandesa e da Itália, e paredes, tapeçarias, espelhos e móveis eram incrustados de prata e ouro. A abadesa era atenta às suas responsabilidades como líder religiosa e havia estátuas de santos em vários pontos da residência. Como esperado, essas também eram de ouro. E não foi só a Madre Paula que se beneficiou de seu relacionamento com o rei. Outros familiares dela foram nomeados para cargos com altos salários. O pai de Paulo, Adriel, foi nomeado membro da Ordem de Cristo em 1722, sucessora dos Cavaleiros Templários em Portugal, e também condecorado como cavaleiro. Recebeu uma pensão considerável da coroa. José, filho de Paulo, também foi beneficiado pelo acordo entre o rei e sua mãe. José foi um dos vários filhos ilegítimos gerados pelo rei João V. O monarca teve 6 filhos legítimos com sua esposa Maria Ana da Áustria, mas desses, 2 morreram na infância e outro aos 19 anos de idade. João, de qualquer forma, não queria abrir mão da responsabilidade pelos filhos ilegítimos. O filho de Paulo, José Antônio, filho de João, nascido em 1714, e Gaspar, nascido em 1716, foram criados juntos no palácio do Marquês de Lourissal, em Paljava, então subúrbio de Lisboa. Por isso, o trio ficou conhecido como Filhos de Paljava. João garantiu que eles recebessem uma boa educação ali, seguindo rigorosamente os preceitos do catolicismo romano, sob a orientação do Frei Gaspar d'Encarnaçu. Como resultado, os 3 se destacaram na Igreja Católica Romana Portuguesa, com Paulo Chil de José sendo nomeado Inquisidor-Geral da Inquisição Portuguesa e tornando-se uma figura muito influente na vida religiosa e política de Portugal. A posição de Paula como ex-amante do rei João e mãe de um filho ilegítimo lhe garantia riqueza e status em Portugal, mas isso foi abalado no fim da década de 1740, quando a saúde dele piorou. Isso ocorreu por hidropisia ou edema, retenção grave de líquidos causada geralmente por problemas nos rins ou fígado. Isso curou João no verão de 1750 aos 60 anos. Seu filho mais velho, com a rainha Maria Ana José, tornou-se rei José I inicialmente. Ele não quis rebaixar ou perseguir ex-amantes e filhos ilegítimos do pai, permitindo que Madre Paula permanecesse influente no mosteiro de São Dines aos 50 anos. Paula permaneceu abadesa de São Diniz e manteve sua riqueza e prestígio após a morte do rei João. Ela estava no comando em 1755, quando o grande terremoto de Lisboa, com magnitude de 7,7 ou mais, devastou a capital portuguesa e destruiu grande parte da cidade, sendo um dos mais mortais da história. Matou mais de 12.000 pessoas. O convento religioso em Odivelas foi gravemente danificado no terremoto. Na segunda metade da década de 1750, Paula provavelmente supervisionou reparos e reformas. Seu filho, José, continuou atuando como chefe da Inquisição Portuguesa durante toda a década de 1750, notavelmente supervisionando a abolição da Ordem dos Jesuítas em Portugal e suas colônias, a partir do final da década de 1750, e reduzindo o uso de métodos de tortura empregados pela Inquisição. No entanto, ele e outro dos filhos ilegítimos do rei João foram exilados para a região montanhosa de Bulsaco, em Portugal, em 1760, devido a um conflito com Sebastião José de Carvajal e Melo, primeiro Marquês de Pombal, e o ministro mais poderoso do governo do rei José I José, só teria permissão para retornar a Lisboa em 1777. Assim, Paula pouco viu seu filho pelo resto da vida. Eventualmente, Paula morreu aos 67 anos de idade em 4 de julho de 1768. Ela foi sepultada na sala capitular do mosteiro em Saint-Denis. Madre Paula é amplamente lembrada na sociedade portuguesa e sua história ganhou destaque nos últimos anos, com a série de 2017, baseada em sua vida. A princesa Catarina foi uma das mulheres mais engenhosas da Rússia, mas não pelos motivos que você pode imaginar. Casada inesperadamente com um homem que não amava,
ela rapidamente encontrou uma desculpa para viajar pela Europa e aproveitar a vida ao máximo. Então, como ela conseguiu isso e o que a tornou tão distinta? Esta é a história dela. A mulher que é mais conhecida na história como princesa Catarina Bagration nasceu em 7 de dezembro de 1783, na cidade de Nápoles, no sul da Itália, como Catarina ou Ekaterina Skavronski. O pai dela seria o conde Pavel Martinovich Skavronski, camareiro da corte real russa e, na época do nascimento de Catarina, diplomata do Império Russo no reino de Nápoles e Sicília. A mãe dela era Catarina e Ekaterina von Engelhardt. Ela era sobrinha do príncipe Grigori Potemkin, que foi por um tempo o homem mais poderoso do Império Russo após a imperatriz Catarina, a Grande. Potemkin e sua sobrinha, a mãe de Catarina, tiveram um relacionamento por um tempo e especula-se que a jovem Catarina pode ter sido, na verdade, filha ilegítima de Potemkin. Independentemente de sua verdadeira linhagem, sabemos que ela cresceu com conexões de alto nível dentro da nobreza russa e prosperou como resultado disso. A jovem Catarina voltou à Rússia pouco após nascer e foi criada na corte de Catarina a Grande, que governou até 1796, depois de transformar a Rússia em uma das grandes potências da Europa, e depois o czar Paulo I até 1801. Esse foi um período turbulento na Europa, pois a Revolução Francesa de 1789 levou várias potências continentais à guerra com os franceses. Apesar das tentativas de esmagar a Revolução Francesa, Áustria, Grã-Bretanha e Prússia foram repetidamente derrotadas pelos franceses nos anos 1790. Por enquanto, a Rússia observava os conflitos na Europa Ocidental e Central sem se envolver muito de perto, mas eventualmente teria que tomar uma posição firme e, quando isso acontecesse, impactaria a vida de muitos nobres russos, como a princesa Catarina. Em 1800, aos 16 anos, Catarina casou-se com o príncipe Pedro Bagration, da importante linhagem real georgiana Bagrationi, que tinha pouco mais de 30 anos. Muitos achavam o casamento de Catarina, cujo marido era único, uma combinação estranha. Por exemplo, ele não era um homem bonito ou impressionante. Ele era de estatura mediana, magro, cabelos castanhos e um nariz adunco que gerava muitas piadas em São Petersburgo, então capital russa. Mas Bagration era uma das grandes figuras militares da época. Ele foi um dos poucos que derrotou um exército de Napoleão e impediu o avanço francês na Rússia em 1807, ao fim da Guerra da Quarta Coalizão. Isso lhe deu grande reputação numa época em que Bonaparte era visto por muitos europeus quase como um deus, alguém que não podia ser derrotado em batalha. Muitos russos passaram a se referir a Bagration, como resultado, como o deus do exército. O sucesso contra os franceses ainda não tinha ocorrido quando Catarina se casou com ele, mas ele já liderava importantes comandos militares na Polônia nos anos 1790. Então, Catarina entrou para uma grande dinastia política russa. Catarina se opôs à união, pois estaria apaixonada por outro cortesão e general, o conde Piotr von der Paupen. Ainda assim, o casamento foi arranjado pelo alto governo russo e ela pouco podia recusar. O general nascido na França, Luiz Alexandre André de Langeron, declarou o seguinte sobre a união. Bagration casou-se com a jovem sobrinha do príncipe Potemkin. Essa parceira rica e exuberante não combinava com ele. Bagration era apenas um soldado, com o jeito e os modos de um, e ele era extremamente feio. Sua esposa era tão branca quanto ele era negro, e ela era tão bela quanto um anjo, a mais animada das belezas de São Petersburgo. Ela não seria feliz com um marido assim por muito tempo, e isso logo se provou verdade, pois o casamento foi um fracasso, e Catarina e Pedro não teriam filhos, passando grande parte dos anos de casados separados um do outro. Apesar de Catarina tentar salvar seu casamento com Bagration, por anos após se casarem no outono de 1800,
eles se distanciaram cada vez mais. Em 1805, ela optou por se separar informalmente e deixou a Rússia para viajar pela Europa, num período em que o domínio francês se estendia de Lisboa até a Polônia. Ela passou boa parte da década seguinte viajando pela Europa, com vários cortesãos e criados, visitando muitas capitais do continente. Os anos de Catarina como a princesa errante, como ela ficou eufemisticamente conhecida, foram facilitados pelas circunstâncias políticas desses anos. Embora Napoleão estivesse em guerra com a Rússia até 1807, o Tratado de Tilsit efetivamente selou a paz entre França e Rússia, e com isso, ambas as nações concordaram em controlar a Europa continental entre elas, já que Áustria, Prússia e outros estados haviam sido conquistados pelos franceses. Entre 1807 e 1812, esse acordo permitiu que aristocratas, como a princesa Catarina, viajassem entre Moscou, Varsóvia, Viena, Berlim e Paris, sem grandes impedimentos. A vida itinerante de Catarina nesses anos dependia da política, e após a invasão francesa ao Império Russo, em 1812 seus deslocamentos ficaram mais restritos temporariamente. Ao longo dos anos, viajando pela Europa e frequentando cortes proeminentes, Catarina ganhou fama de ter personalidade eclética e peculiar, sendo considerada alguém que rejeitava muitas normas sociais da época. Seu marido passou anos escrevendo para ela e tentando influenciar pessoas nas cortes que visitava para convencê-la a voltar à Rússia e parar de envergonhá-lo com seu comportamento independente. Catarina rejeitava tudo e sempre recusava suas súplicas, alegando estar doente. Precisava de tratamento médico só disponível fora do país. Enquanto viajava entre cidades, Catarina ganhou fama por outros motivos. Catarina, por exemplo, ficou conhecida em Viena, Paris e outras metrópoles como La Belle Ingénue, que significa o belo anjo nu, uma referência à sua inclinação por usar vestidos reveladores e por causa de sua sensualidade. Isso resultou em vários casos amorosos enquanto ela cruzava o continente. O mais escandaloso envolveu um suposto relacionamento com Johann Wolfgang von Goethe, autor de Fausto e o principal escritor alemão da época. No entanto, o mais relevante foi, sem dúvida, seu relacionamento com o príncipe Clemens von Metternich, que começou como embaixador austríaco em Paris em 1800 e se tornou o principal estadista austríaco da primeira metade do século XIX. Com Metternich, Catarina teve sua única filha, Marie Clementine, nascida no outono de 1810. Por um tempo, Catarina se estabeleceu em Viena, onde transformou sua casa em um centro claramente pró-russo e antinapoleônico. A princesa constantemente enchia sua casa com pessoas ricas e famosas, o que ela usava para adquirir uma grande quantidade de segredos políticos. Catarina usava esse conhecimento como arma, e Napoleão a via como séria oponente política. Com o aumento das dívidas de Catarina, seu marido se irritava mais. Chegou a reclamar com a sogra sobre suas extravagâncias. Apesar disso, ele era generoso e continuou pagando as contas dela. O marido de Catarina morreu prematuramente em 1812. Naquele ano, Napoleão invadiu o Império Russo naquela que foi a maior campanha militar da história europeia moderna até então. Como um dos principais generais de sua nação, Bagration participou ativamente da defesa da Rússia, campanha que levou os russos a abandonar Moscou e queimar grande parte da cidade para impedir o uso pelos franceses. Quando o inverno russo começou, no entanto, Bagration não viveu para ver esses acontecimentos. Ele preferiu enfrentar os franceses e aliados em batalha campal antes de chegarem a Moscou. Seus esforços levaram os russos a enfrentar os franceses na Batalha de Borodino, em 7 de setembro de 1812, perto de Moscou. Em um confronto do qual os franceses saíram vitoriosos e continuaram em direção a Moscou, mas Graciano ficou gravemente ferido. Devido à falta de tratamento, gangrena se instalou no ferimento em sua perna.
e acabou morrendo 2 semanas e meia depois em Sema, aos 47 anos. Catarina ficou viúva e livre para casar novamente, mas só faria isso muitos anos depois. Após sua morte, seus pertences foram revistados e, entre seus papéis, uma série de cartas comprometedoras foram descobertas. Essas cartas mostram que a Grã-Duquesa, Catarina Pavlovna da Rússia, irmã do primeiro imperador Alexandre I da Rússia, era apaixonadamente apaixonada por ele. Fontes afirmam que eles eram amantes e que, em 1800, o primeiro imperador Paulo I da Rússia obrigou Bagration a se casar com a princesa Catarina para impedir futuras relações com sua filha. Embora outros afirmem que ele em grande parte ignorou as investidas dela, pois adorava sua esposa Catarina. Catarina foi uma das figuras femininas mais proeminentes em um dos encontros diplomáticos e aristocráticos mais significativos do século XIX. Isso ocorreu em 1815 em Viena. O Congresso de Viena, como é normalmente conhecido, foi convocado no final das Guerras Napoleônicas, quando o controle de Bonaparte sobre a França e a Europa entrou em colapso. A conferência visava redesenhar os mapas da Europa após 25 anos de domínio francês na Europa Ocidental e Central, mas também serviu para que membros das famílias reais, governos e aristocratas renovassem seus laços após anos de discórdia. Catarina foi central nos eventos sociais aqui, enquanto seu amante Metternich se destacou como o diplomata mais importante nas negociações. Catarina foi fundamental ao facilitar as negociações bem-sucedidas de Metternich entre o governo austríaco e o regime imperial russo. As ações de Catarina em Viena são infames. Ela estava, por exemplo, aparentemente envolvida romanticamente com várias pessoas enquanto estava na capital austríaca, principalmente com o czar Alexandre I, primeiro SSU, não era surpreendente. As aristocracias e governos europeus em 1815 em Viena definiam o cenário político e celebravam o fim da dominação de Napoleão. Após 15 anos de seu governo e mais 10 anos de guerra revolucionária com a França. Assim, muitos indivíduos chegaram a Viena acompanhados de amantes e comitivas, com festas e banquetes sendo realizados quase diariamente. Por exemplo, o Duque de Wellington, o grande vencedor sobre Napoleão na Guerra Peninsular na Espanha e Portugal e em Waterloo, chegou a Viena com a notória cortesã franco-italiana, e ele não foi o único a fazer isso. Diante disso, as atividades de Catarina em 1815 se encaixam no contexto predominante. Após as guerras napoleônicas e o Congresso de Viena, Catarina se estabeleceu em uma mansão na rua do Faubourg Saint-Honoré, em Paris. Aqui, ela levava uma vida sofisticada em uma cidade que se tornaria o centro cultural mundial por um século, embora o governo russo monitorasse suas atividades devido a possíveis contatos com autoridades em Paris. Eventualmente, Catarina se casou de novo. Isso ocorreu em 18 de janeiro de 1830, com o diplomata britânico Sir John Robert Caradoc, nascido em 1799 e mais de 15 anos mais jovem que Catarina. Como no primeiro casamento, Catarina era rebelde demais para aceitar a autoridade do marido, e ela e João acabaram se distanciando e se separando formalmente. Catarina viveu até a velhice na França e em outros lugares da Europa Ocidental, incluindo o norte da Itália. Seus últimos anos foram talvez mais notáveis pela herança que recebeu de seu tio-avô Potemkin. Eram coleções muito valiosas de joias e diamantes. Ela vendeu muitas peças para sustentar seu estilo de vida na França e Itália, incluindo pedras preciosas que foram parar em coleções de famílias reais e aristocráticas da Europa. Ela faleceu em Veneza no início do verão de 1857, aos 73 anos. Ela foi enterrada em um cemitério na Isola di San Michele, ou Ilha de San Michele, que é uma pequena ilha localizada na principal lagoa de Veneza. Em 1936, Eduardo VIII tornou-se rei do Reino Unido.
ele decidiu se casar com Wallis Simpson, uma socialite americana divorciada, o que logo causou uma crise política e sua abdicação. Anos depois, novos escândalos surgiram e chegou-se até a especular que o casal estava tramando algo sinistro com os nazistas. Mas, para entender como tudo isso aconteceu, precisamos voltar ao final do século XIX. Wallis Simpson, posteriormente conhecida assim, nasceu como Bessie Wallace Warfield, em 19 de junho de 1896, no Monterey Inn, em Blue Ridge Summit, Pensilvânia. Ela nasceu em uma família empresarial proeminente de Baltimore. O pai dela, Henry Warfield, era comerciante de flores e, em 1875, usou o dinheiro obtido vendendo flores para financiar sua campanha à prefeitura de Baltimore, mas não teve sucesso. A mãe de Wallace, Alice, também vinha de uma família de negócios. O pai dela era William Montague, um corretor de ações bem-sucedido do final do século XIX. Apesar da riqueza dos pais, a infância de Wallace foi difícil. O pai dela morreu de tuberculose em novembro de 1896, menos de 6 meses após o seu nascimento. Além disso, o relacionamento da mãe dela com a família era tenso, possivelmente porque o Wallace nasceu fora do casamento. Alice e Wallace dependeram da caridade de Salomão, tio de Wallace, durante boa parte da juventude dela em Baltimore. Durante esse período, Wallace se destacou nos estudos e surgiu na década de 1910 como uma jovem inteligente. No dia 8 de novembro de 1916, Wallace se casou com Earl Winfield Spencer Jr., um piloto da Marinha dos Estados Unidos da América que ela havia conhecido pouco mais de 6 meses antes, durante uma visita à Flórida. Não foi uma união feliz. Logo ficou claro que Spencer era alcoólatra, chegando até a pilotar bêbado. Uma vez ele caiu no mar, mas saiu quase ileso. No fim dos anos 1910, Wallace e Earl já estavam parcialmente separados devido ao relacionamento desgastado. Eles ficaram casados até 1927, mas por anos quase não se viam, pois ele servia em várias bases nos Estados Unidos da América. E Wallace viajava com frequência ao exterior, passando um tempo na China, Hong Kong, Paris e outros lugares. 8 meses após seu primeiro divórcio, Wallace se casou com Ernest Aldrich Simpson, executivo americano do setor naval com grandes negócios na Grã-Bretanha. Assim, eles se casaram em Londres e foi lá que viveram principalmente nos anos seguintes. A felicidade conjugal não durou muito e ambos foram infiéis, embora o casamento tenha durado no papel por quase uma década. Esse segundo casamento não resultou em filhos, nem em qualquer outra união de Wallace. Durante seu casamento com Ernesto, Wallace conheceu Eduardo, príncipe de Gales e herdeiro do trono britânico. Isso foi em janeiro de 1931. Eles seguiram se conhecendo, mas só em 1934 o relacionamento virou sexual, mesmo com Wallace oficialmente casada com Ernesto até 1937. A relação do príncipe com Wallace foi vista como problemática pela família real e governo britânico quando detalhes surgiram. Na década de 1930, o divórcio era controverso e a possibilidade de o herdeiro do trono se casar com uma americana divorciada que cometeu adultério ao se envolver com Eduardo no segundo casamento era considerada escandalosa. Os serviços secretos britânicos e a polícia metropolitana abriram um dossiê sobre Wallace em 1935. A polêmica sobre o relacionamento de Wallace e Eduardo atingiu o auge em 1936, após a morte do rei Jorge V, pai do príncipe. Eduardo tornou-se rei Eduardo VIII automaticamente. Ele tinha toda a intenção de se casar com Wallace, que havia pedido o divórcio de Ernesto e era conhecida por ter dito a amigos e conhecidos na época que esperava se tornar rainha em breve. O governo, porém, tinha outras ideias. O primeiro-ministro conservador Stanley Baldwin e seus ministros começaram a agir nos bastidores para preparar o irmão mais novo do príncipe, Alberto, para assumir o trono
caso Eduardo precisasse ser removido como rei se a controvérsia explodisse. Foi exatamente isso que ocorreu. Quando Eduardo afirmou que queria casar com Wallis, o governo de Aldwin disse que a sociedade britânica não aceitaria ela como rainha. Em 11 de dezembro de 1936, menos de 11 meses após assumir, Eduardo abdicou do trono e foi sucedido por Alberto, que se tornou Jorge VI. Após a abdicação de Eduardo, o governo queria que o ex-rei e sua futura esposa sumissem da vida pública britânica. Quando surgiram planos de mudança para a França, Jorge VI e a administração de Baldwin fizeram de tudo para facilitar. Eduardo e Wallis receberiam os títulos de duque e duquesa de Windsor, além de uma quantia enorme de dinheiro e uma pensão contínua para que pudessem viver confortavelmente no exterior. Com isso resolvido, o ex-monarca e sua futura esposa se casaram no sul da França em 3 de junho de 1937. Logo depois, Wallis obteve o divórcio de Ernesto. Os recém-casados se estabeleceram em Paris depois disso. Poderia-se pensar que os Windsors iriam se estabelecer na capital francesa e tentar evitar mais controvérsias, mas não foi o que aconteceu. Edward, com o apoio de Wallis, parecia determinado a tentar criar uma nova posição para si mesmo como um embaixador não oficial dos interesses reais britânicos no exterior. Como parte do esforço para criar novos laços, Edward e Wallis viajaram ao exterior no outono de 1937 para um país altamente controverso. Eles iriam à Alemanha nazista. No verão de 1937, Dr. Robert Ley, chefe da Frente Alemã do Trabalho, convidou Edward e Wallis para visitarem a Alemanha. No início do outono de 1937, os Windsors aceitaram o convite e a notícia da visita foi comunicada ao governo britânico, que não ficou satisfeito com esse desdobramento. Os Windsors chegaram à estação de trem Friedrichstraße, em Berlim, no dia 11 de outubro, para o que seria uma visita de quase 2 semanas. As atividades deles foram geralmente mundanas, com visitas a fábricas alemãs e organizações sociais, mas foram recebidos o tempo todo com banquetes por membros importantes do regime nazista, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Joachim von Ribbentrop, o ministro da Propaganda, Joseph Goebbels, e Hermann Göring, chefe da Força Aérea Alemã e segundo em comando de Hitler. Wallace e Eduardo encerraram 2 semanas na Alemanha com uma audiência particular com Adolf Hitler em seu retiro alpino, o Birkhof, na fronteira sul entre Alemanha e Áustria. Há diferentes relatos sobre o que foi discutido nessas reuniões e planejado entre os Windsors e os nazistas, mas, como veremos, a visita ficou mais sombria à luz dos eventos dos anos seguintes. Wallis e Eduardo voltaram a Paris depois de visitar a Alemanha. Lá, eles testemunharam a Europa caminhando rapidamente para a guerra nos meses seguintes, enquanto seu novo amigo, Adolf Hitler, começava a anexar alguns dos vizinhos da Alemanha. A Áustria foi anexada à Alemanha em março de 1938 e a Tchecoslováquia no ano seguinte. Quando os nazistas invadiram a Polônia em setembro de 1939, Grã-Bretanha e França decidiram não mais apaziguar Hitler e declararam guerra à Alemanha. Assim, a Segunda Guerra Mundial havia começado. Wallis e Eduardo seguiram morando em Paris após o início da guerra. Como muitos parisienses, eles provavelmente achavam que estavam seguros ali, longe das linhas de frente da esperada invasão da França no Nordeste. Quando a invasão ocorreu no início do verão de 1940, os nazistas conquistaram uma vitória militar esmagadora e divisões de tanques alemães se aproximaram de Paris poucas semanas após a incursão inicial na França. Quando isso ocorreu, Wallis e o marido fugiram ao sul, cruzando a fronteira para a Espanha, e seguiram para Portugal. Em Lisboa, ocorreu uma das sequências de eventos mais controversas e peculiares envolvendo Wallis e Eduardo. O regime nazista conspirava para atrair o casal de volta à Espanha, onde planejava detê-los e usá-los como moeda de negociação no conflito com a Grã-Bretanha.
Eduardo e Wallis não tinham conhecimento desse plano, que de qualquer forma não teve sucesso, mas eles próprios aparentemente estavam tramando traição contra a própria Grã-Bretanha. Em Lisboa, Wallis e Eduardo moravam na casa de Ricardo Espírito Santo, um banqueiro português que tinha extensas conexões comerciais na Alemanha. Espírito Santo era suspeito de contatos amplos com Hitler e nazistas. Assim, os serviços de inteligência britânicos haviam aberto um dossiê sobre ele. Além disso, a correspondência entre Eduardo e Espírito Santo no período seguinte parece indicar que Eduardo poderia estar tramando um possível retorno ao trono da Grã-Bretanha. Apesar de evidências inconclusivas, muitos especularam que Eduardo usava Espírito Santo como intermediário com o governo nazista e que havia planos para restaurar Eduardo ao trono da Grã-Bretanha se os alemães vencessem a guerra. Assim, Wallis e seu marido possivelmente conspiravam com os nazistas na Segunda Guerra Mundial para se tornarem rei e rainha, anos após a vergonhosa abdicação de Eduardo. Talvez nunca saibamos toda a verdade sobre o que Wallis e Eduardo estavam planejando enquanto estavam em Portugal no verão de 1940. Apenas algumas semanas depois, o governo britânico providenciou para que eles embarcassem em um navio em Lisboa e seguissem para as Bahamas, onde Eduardo recebeu o cargo de governador durante a guerra, uma manobra que serviu para manter o casal longe da Grã-Bretanha. Eles passaram o resto da Segunda Guerra Mundial aqui, e quaisquer planos com os nazistas fracassaram quando estes começaram a perder a guerra a partir do inverno de 1941. Wallis e Eduardo retomaram a vida de exilados reais em Paris após a Segunda Guerra Mundial. Fragmentos de evidências surgiram ao longo dos anos sobre a breve aliança deles com os nazistas e as reuniões com membros de alto escalão do regime em outubro de 1937 lançaram uma sombra sobre eles pelo resto da vida. Ainda assim, mantiveram certo status de celebridade em Paris e em visitas aos Estados Unidos da América nos anos 50. A saúde de Eduardo piorou nos anos 60, principalmente por fumar muito e pela predisposição familiar a problemas pulmonares. Ele acabou falecendo em maio de 1972, em Paris, aos 77 anos. O corpo foi levado à Inglaterra para um funeral real, com surpreendente demonstração de luto do público britânico. Para o monarca, que foi brevemente rei em 1936 e cuja vida esteve envolta em controvérsias. Wallis permaneceu na França após a morte de Eduardo. Ela foi sustentada financeiramente pela herança de seu falecido marido e por uma mesada da rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha. Sua saúde já estava em declínio e no fim dos anos 70, ela desenvolveu demência. A partir de 1980, ela perdeu a capacidade de falar. Assim, seus últimos anos foram passados reclusa em casa e com suas faculdades mentais se deteriorando. Wallis faleceu em Paris em 24 de abril de 1986, aos 89 anos. Seu funeral foi realizado na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, na Inglaterra, e ela foi sepultada ao lado de Eduardo, perto do Castelo de Windsor. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre membros da realeza e escândalos que chocaram o mundo. Espero que você tenha achado interessante. Me diga o que achou dos vídeos e das vidas deles aí embaixo nos comentários, e se tiver alguma sugestão também me avise nos comentários. Se quiser mais vídeos sobre escândalos da realeza, me avise. O tema é interessante, então diga se gostou. Além disso, espero que vocês estejam inscritos e com as notificações ativadas para receberem todos os meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.